Regozije-se, regozije-se. Tributai ao Senhor glória e força, porque é dele que vem tudo aquilo que precisamos. Foi ele que te entreteceu no ventre de tua mãe. É ele que te sustenta, é ele que cuida de ti, é ele que dá ordem ao teu respeito. É ele que até mesmo quando tu não está enxergando, ele enxerga por ti o próximo passo. Ele conhece o teu futuro, ele sabe o teu destino, ele te ama e ele quer o melhor para você, amém? A esse Deus nós estamos aqui para adorar, amém, irmãos? Glórias ao Senhor. Pegue a sua Bíblia e abra Gênesis capítulo de número 35. Abra a sua Bíblia, por favor. Eita glória! Então disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e trocai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel, onde faremos um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham nas mãos e as argolas que lhes pendiam nas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então partiram, e o terror de Deus caiu sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à Luz, que está na terra de Canaã, isto é, Betel, ele e todo o povo que com ele havia. Edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porque ali Deus se tinha manifestado quando fugia de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chamou Alom-Bacute. Depois que Jacó voltou de Padã-Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, mas não te chamarás mais Jacó. Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te. Uma nação, sim, uma multidão de nações sairão de ti, e reis procederão dos teus lombos. Louvado seja o Senhor, para todos sempre ele seja louvado. Amém, irmãos? Multiplicação. Imagina você, um homem que era fugitivo, um homem que saiu de sua família, largou sua parentela, porque em um dado momento cometeu uma atitude que de pronto ele sabia que não era certo, mas que de pronto também ele tomou o arrependimento, mas de pronto também ele sabia que ele teria que arcar com todas as consequências daquela atitude dele. Jacó recebeu, tomou, muitos dizem roubou a primogenitura de seu irmão. Mas roubou como? Se o próprio irmão concedeu. Roubou como? Se ele perguntou, se ele negociou, se ele questionou, e ele recebeu como resposta uma palavra de permissão. Mas isso custou muito caro. Mas isso se alastrou de uma imensidão muito grande na vida de Jacó. E Jacó teve que largar sua família, teve que deixar seus pais, teve que sair de sua terra, fugindo da ira que provocou no coração de seu irmão, fugindo de uma consequência que estava plantada. O irmão buscava matá-lo, o próprio irmão gêmeo, mas ele, como não sabia o que fazer, buscou fugir,
buscou no pai, buscou na mãe uma direção. E aqueles que não queriam o pior dentro de sua casa disseram: vai, segue para a casa do teu tio, habita lá e não volta até que nós possamos ver que seu irmão se acalmou. E ali Jacó saiu de uma terra onde era um filho amado e querido, para uma terra onde ele era um estranho, para habitar na casa da parentela, para ser empregado do tio. Apaixonou-se pela filha dele. E o tio disse: se você me servir por 14 anos, eu te concedo a mão dela em casamento. Ele serviu, e o tio concedeu a primeira filha, Lia, porque assim era certo e cultural para eles primeiro ter que casar a mais velha. E aí depois ele veio a buscar aquilo que ele queria, e por ser um homem tão focado, tão decidido naquilo que ele desejava, ele trabalhou mais 14 anos para alcançar a mão, a vida, a partilha de convivência da mulher que ele amava, que era Raquel. Nesse interim de casamentos que eram permissivos naquela época, ele teve servas que também tiveram filhos com ele, porque era permissivo naquela época. E Jacó, naquela terra, construiu uma família, edificou uma vivência. Mas quando ele disse: eu preciso partir, o tio o perseguiu para matá-lo. E ele fugiu mais uma vez. Agora não mais sozinho, mas levando consigo os filhos e as esposas. E foi habitar novamente uma terra estranha. E ao chegar naquela terra estranha, ele tentou reconstruir a sua vida de todas as maneiras, como qualquer um de nós buscaríamos reconstruir. Mas em um dado momento, ele recebeu uma notícia: Jacó, seu irmão Labão está vindo ao seu encontro. Aliás, seu irmão Esaú está vindo ao seu encontro. E ele vem acompanhado de 400 homens. E Jacó pensou: é a minha morte, a morte da minha família. Ele se desesperou e ele se organizou hierarquicamente de como ele iria encontrar-se com o seu irmão e a sua tropa, que na mente dele vinha para matá-lo. E ele colocou primeiro o seu ouro, as suas riquezas. Depois ele colocou os seus animais. Depois ele colocou um pilotão com seus servos. Depois ele colocou, depois dos servos, as servas que tinham parido filhos dele com seus filhos. E depois a outra serva. E depois a primeira esposa. E por último ele colocou a esposa que ele tinha escolhido para amar, que era Raquel, com o único filho que ele tinha dado, que era José. E quando ele colocou todos, ele foi liberando de um por um para ir ao encontro do irmão. E liberou servos na frente anunciando: esse ouro ele entrega a ti, toda a riqueza, como dádiva de amor, para tentar quebrantar o coração de seu irmão. Esses animais são presentes de teu irmão. E os servos iam anunciando, e o irmão marchando rumo ao encontro dele. E um dado momento, ele disse assim para a família toda dele: vocês atravessem a margem deste lugar, que aqui eu ficarei. E ali tem aquela linda mensagem, conhecida história, onde Jacó deitou, sonhou, lutou uma noite inteira com Deus, teve uma visão de uma escada, e que lutou com ele um homem, que no final disse: o seu nome não será mais Jacó, mas Israel,
porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Feriu-lhe a coxa, e desde aquele dia Jacó passou a manquejar, puxando de uma perna. Jacó prosseguiu na certeza de que agora ele poderia tomar frente da sua família. Deus estava com ele, e ele foi ao encontro de Esaú. Mas nesse interim de encontrar-se com o irmão, ele teve uma surpresa, porque ao invés do irmão estar vindo para matá-lo, o irmão vinha para perdoá-lo, para amá-lo, para recebê-lo de volta. E ele, regozijado com tudo que Deus tinha feito, porque Deus tinha prometido para ele que ia dar para ele uma herança muito maior do que ele pudesse imaginar, que a descendência dele seria muito maior do que ele pudesse imaginar. A tua descendência será como o pó da terra, tu te estenderás ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti a tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eu estou contigo, eu te guardarei, eu te tornarei a esta terra, não te deixarei até que tenhas cumprido tudo aquilo que eu tenho te dito. E ele, acreditando nessa palavra, voltou à sua terra. Porém, no caminho em que ele parou em uma outra terra estranha, uma de suas filhas foi violentada. Os irmãos não se conformaram, fizeram uma cilada a todos os homens, inclusive ao pai e ao rapaz que violentou a irmã deles. Mataram todos. E ele disse: o que vocês fizeram comigo? Eu terei de novo que fugir, porque agora eu sou uma pessoa procurada pelos cananeus e pelos ferezeus, e eles novamente vão buscar matar-me. E aquele homem que vinha fugindo, sempre com uma ameaça de que alguém vinha atrás dele para matá-lo, para destruí-lo, para acabar com tudo dele. E ele lutando, trabalhando e buscando edificar, mais uma vez se encontrava na situação de ter que fugir. Ele sabia que eles eram pouca gente. Ele sabia que os exércitos que vinham atrás deles eram bem maiores. Mas naquele dia, na busca do conselho daquele que sabe dar o conselho, na busca de ouvir aquele que sabe o que é melhor para nós, Jacó ouviu Deus a encontrar-se com ele de novo e abençoá-lo. Jacó recebe a bênção pela segunda vez. Você imagina o próprio Deus aparecer para você e te abençoar? Ele vinha sofrendo já de muitos anos, mas ele vinha de um processo de dores, ele vinha de um processo de fugas, ele vinha de um pão amassado com muita dificuldade. Mas no versículo de número 10 do capítulo de número 35, a palavra de Deus diz exatamente: o teu nome é Jacó, mas não te chamarás mais Jacó. Israel será o teu nome. E ele chamou Israel. E disse-lhe mais Deus. Deus disse a ele: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica. Glórias a Deus. Deus mudou algo em Jacó. Porque antes que Deus libere uma bênção de multiplicação sobre a tua vida, Ele vai mudar algo em você. E Ele faz isso porque cabe a Ele arrumar, cabe a Ele consertar, cabe a Ele transformar, cabe a Ele tratar, cabe a Ele aperfeiçoar a matriz, cuidar de uma maneira diferenciada, como só Ele o sabe e pode fazer. Porque se Deus pega você do jeito que você está e te multiplica e te frutifica,
talvez essa multiplicação e essa frutificação não será para o teu bem. E como Deus não faz nada que não seja para o teu bem, então Ele não te multiplica e não te frutifica. Porque Deus, Ele não vai multiplicar nada que está errado. Deus, Ele não vai plantar em uma terra duvidosa. Deus, Ele não vai fazer proliferar frutos onde não existe a consistência da semente. Deus, Ele vai conseguir, Ele vai querer, Ele vai desejar te multiplicar à medida em que Ele trabalha em você. No caso de Jacó, ele mudou o nome de Jacó. Mas no decorrer do processo, Jacó mudou muita coisa. Jacó mudou a sua ambição. Jacó mudou a valentia para ser um homem temeroso, vivia fugindo. Mas Jacó talvez era um rapaz mais confortável, e ele passou a ser um homem muito trabalhador, um homem de não temer o tempo nem a hora que pudesse colocar à disposição de buscar aquilo que ele queria, tanto que ele trabalhou anos em busca da mulher que ele desejava, pagando os dotes com trabalho, da madrugada até o anoitecer. E naquele exato momento em que ele já tinha passado por todo o processo de dores, por todo o processo de angústias, por todo um processo de decepções, por todo um processo em que somente quem passa conhece, porque você sabe quais são as suas dificuldades. Eu não sei quais são as suas dificuldades. Eu não sei quais são as dificuldades mais íntimas, interiores do meu próprio marido, apesar de todas as noites estar do lado dele. Porque nós não conhecemos uns aos outros. E muitas vezes nós desconhecemos até nós mesmos. E essa é a grandeza de poder se prostrar aos pés do Senhor. É saber que nós nos prostramos aos pés da pessoa que nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. E isso é magnífico. Isso é esplendoroso. Isso é motivo de regozijo. Isso é motivo da gente dizer glória a Deus. Isso é motivo da gente agradecer e de ter vontade de andar de joelho. Que amor é esse? Esse Deus que me ama e que cuida de mim, como nós acabamos de louvar aqui cantando na igreja. Deus cuida de mim debaixo das suas asas. No caso de Jacó, ele mudou o nome. Por que ele mudou o nome, pastor? O que tem a ver o nome? O nome de Jacó continha muitos prejulgamentos. O nome de Jacó já trazia um lastro de pessoas, de lembranças de que ele era o suplantador, o enganador, aquele que segurou pelo calcanhar, aquele que de alguma maneira não permitiu que o irmão fosse o primogênito. Ainda que ele fosse tudo isso, a sua história de vida lhe cobrava. E ainda que ele não fosse tudo isso, a vida lhe impôs condenações que ele não tinha mais como negar. Deus precisava então mudar isso. E para ter condição de multiplicar na vida de Jacó, ele mudou o último ponto que lhe faltava, o seu nome que carregava condenação. E você, o que Deus está precisando mudar em você? Uma coisa, várias coisas, uma mania, um jeito, uma vivência, um pensamento, um sentimento, vários sentimentos, um impulso de emoção ou vários impulsos de emoções. Jacó foi de fugitivo para um dos homens mais prósperos de sua época. Quando Deus mudou o ponto crucial, quando Deus alicerçou as raízes, quando Deus preparou e Jacó se deixou preparar,
Quando Deus tratou e Jacó se deixou tratar. Quando Deus falou e Jacó atentou para ouvir. Quando Deus bradou e Jacó obedeceu. Deus encontrou-se com Jacó. E quando Deus se encontrou pessoalmente com Jacó, Ele disse: agora eu mudo. A última coisa que falta é eu mudar para esta nova fase. Não é que ele mudou a última coisa e Jacó estava plenamente santo, não. Porque enquanto estivermos nessa terra, vamos ter sempre algo. Mas ele estava tratando raiz, ele estava tratando princípio, ele estava tratando fonte. E quando ele encontrou a última dificuldade da fonte de Jacó, ele disse: agora sim, eu te abençoo para que tu vás, frutifique e multiplique. Jacó fugiu de seu irmão Esaú. Jacó sentiu a dor de ser buscado para a morte. E a história dele se repetiu no filho mais amado, no filho amado, parido pela mulher escolhida e amada, Raquel. E o nome desse filho é José. E vocês conhecem a história de José. José foi um fugitivo também dos seus próprios irmãos. E tem-se um lindo ensinamento em tudo isso. Eu como mãe tenho responsabilidade. Ele como pai tem responsabilidade de tratar e de cortar todos os atos difíceis, errôneos, pecaminosos, contrários de nossas vidas para com Deus, para que essa dor não se propague aos nossos filhos. Como pode alguém sair do nada e se tornar grande? Como pode um cara sair de uma vida de fugir, de lutar com a terra, de ser com certeza uma pessoa de pele muito machucada, queimada de sol, mãos grossas, de trabalhar na agricultura e trabalhar com gado? Como pode um cara que aparentemente podia não ser nada, mas quando Deus encontrou com ele, deu uma ordem, deu uma bênção e disse: agora sim, vai, frutifica e multiplica. Amados, existem coisas que só Deus pode fazer, mas existem coisas que você deve fazer, porque é realmente a sua parte para fazer. E enquanto você não entender isso, você vai perder tempo tentando. Enquanto você não entender isso, você vai ficar tentando. E você vai se martirizar, porque parece que você tenta tanto agradar. Parece que você luta tanto em busca daquilo, mas nada acontece. Nada acontece. O ciclo parece que não muda. A roda da vida não gira e nada acontece. Hoje, as pessoas desejam e as pessoas precisam de multiplicação, não é verdade? Quem aqui não precisa de multiplicação? Tem alguém aqui que não precisa de multiplicação? Todos precisamos de multiplicação. Porque se você sonha com salário Y, quando você chega no salário Y, seu padrão de vida muda. E você já vai precisar, você já começa a sonhar com salário XYZ. E quando você chega, você volta para o ABC de novo. E aí é aquele jogo que sempre vai mudando. Já ouviu dizer que as contas crescem à medida que você ganha? É verdade. É sempre verdade. Apesar de que tem uns loucos que não ganham e umas loucas também que não ganham o suficiente e fazem contas mais do que podem pagar. E aí depois diz que é o diabo. Mas o diabo não pegou o cartão de crédito e não passou na maquininha, né?
O diabo não desejou e não comprou aquilo que era fútil desnecessariamente para ser comprado. Então uma pergunta para se perguntar: quem é mesmo o diabo, hein? Vamos passar, vamos seguir. Deixa essa história para outro momento, né, irmãos? Amém? Então, se você não entende que você precisa dessa mudança, se você não entende que você precisa dessa dependência, se você não entende que você precisa desse crescimento, como é que você vai receber multiplicação? Todos nós queremos multiplicação financeira, por exemplo. Quantos querem multiplicação financeira aqui? Levante a mão. Amém. Todos nós queremos. Porque se você ganha bem, em algum momento você quer uma multiplicação para você ficar melhor, para você fazer uma viagem. Se seu financeiro dá para você ir até Manaus feliz e contente, depois você quer ir dar uma esticadinha para conhecer o mar, quer visitar Fortaleza, Salvador. Aí depois você chega lá e você pensa assim: puxa vida, quem me dera poder fazer a minha primeira viagem internacional. E você faz a viagem internacional e você vai ali para o Chile, para a Argentina, entrou para o Foz do Iguaçu, foi no Paraguai, mas você quer mais. E a internacional já não conta para você, Guiana, Igreja e Venezuela, porque é muito vizinho, nós estamos mais dentro delas do que dentro do Brasil, porque estamos a 700 quilômetros de Manaus, 130 de uma e 200 quilômetros de outra. Então essas não valem como viagem internacional para nós. Aí a gente, depois que chega lá, no Chile, na Argentina, no Paraguai, quer agora ir para uma viagem na Europa, nos Estados Unidos, e vai crescendo os sonhos, e com isso você vai desejando que o teu crescimento, a tua aceleração e a tua multiplicação financeira chegue. Todos querem, todos precisam, para comprar um carro novo, para restaurar, ampliar a casa que está atualmente, enfim. É sempre bom ter uma graninha, né? Só o Pedro que não precisa de multiplicação financeira, porque ele já ganha mais do que nós tudinho, né, Pedro? Diz que sim, irmão. Receba mesmo. Amém? Aí depois nós temos multiplicação nas nossas áreas emocionais. Todos nós precisamos de multiplicação nas nossas áreas emocionais. Todos nós necessitamos disso. Quem não precisa de mais bondade no seu coração? Quem não precisa de mais paciência? Quem não precisa de viver mais a generosidade? Quem não precisa de ter mais domínio próprio? Tem sempre um perdão a mais que nós precisamos ter. Tem sempre um perdão a mais que nós gostaríamos de ser multiplicados nele. De que adianta, diz a palavra de Deus, você ganhar o mundo inteiro se você perder a sua alma? Muitas vezes nós fazemos planos, mas nós, dentro dos nossos planos, dos nossos sonhos, nós esquecemos de um principal elemento para cada um dos nossos planos e dos nossos sonhos. E esse principal elemento para cada um dos nossos planos e dos nossos sonhos é verdadeiramente perguntar, sentir, viver e se tranquilizar que seja essa a vontade de Deus. Aonde tem o cumprimento da vontade de Deus, tem paz. Aonde tem o cumprimento da vontade de Deus, não tem dores. Aonde tem o cumprimento da vontade de Deus, existe regozijo. E eu vou te provar na Bíblia isso. Amém? Deus, Ele tem sido um amigão de muitos de nós. Deus tem sido um grande amigão para mim. E para você, quem tem um Deus aí amigão, que Ele tem feito maravilhas na sua vida. Eu tenho um relacionamento muito, muito bacana com Deus. Meu relacionamento com Deus é muito legal, eu digo isso para Ele. Nós somos muito chegados, eu sou bem chegada a Ele. E eu sinto que Ele é chegado a mim. Eu não chamo Ele de amigo só porque eu me sinto amiga dEle, não. Eu chamo Ele de amigo porque Ele já faz e fez e fará muitas coisas por mim, que só amigo faz.
Ele já mostrou por A e B que Ele é meu amigo. Eu sou uma verdadeira buscadora. Eu era uma pedinte. Depois eu passei a ser uma buscadora, quando eu entendi mais coisas e aprendi outras coisas. Quando eu amadureci um pouco mais. Eu hoje sou uma verdadeira buscadora, mas eu sempre vejo primeiro se o que eu estou fazendo condiz com a vontade do Senhor. E se quando condiz com a vontade do Senhor, se eu estou cumprindo a minha parte. Porque eu sei que tem a minha parte para eu cumprir. E eu busco sempre saber. E eu peço sempre para que tudo seja condizente com a vontade de meu Pai. E que tudo seja verdadeiramente condizente, congruente com o propósito da minha vida. Porque o que sai disso não pode me servir. Você sente às vezes que as coisas, elas não estão dando os resultados extraordinários que você gostaria. Você sente às vezes que não está acontecendo nada na sua vida. E muitas vezes parece que tudo está travado. Parece que nada e não sai do lugar. Você já parou para pensar que isso pode ser falta de perdão? Perdão de si mesmo. Perdão para com os outros. Perdão para com a família. Perdão para com o passado. Aleluia. Perdão para com a infância. Perdão para com a fome. Perdão para com a tua própria maldade um dia praticada. Perdão para a maldade que praticaram contra ti. Perdão para as noites frias, espinhentas, como disse o conto que o pastor nos trouxe. E que ainda assim não devemos deixar de cantar e adorar o Senhor, mas nós deixamos naquele dia. Então, perdão, Senhor. Perdão quando nós nos calamos quando deveríamos falar. Perdão quando nós paramos quando deveríamos continuar. Perdão quando nós nos entretemos muito com as coisas que não era aquilo para a gente fazer. Perdão quando nós gastamos mais tempo com o mundo do que com Deus em nós. Você já imaginou que você pode conseguir destravar a sua vida e prosperar como você nunca prosperou em toda a sua vida e nem imaginou, apenas por ter aprendido a perdoar? Mas vamos seguir. Todos nós queremos multiplicação na vida espiritual. Amém? Multiplicar o que, pastora? Multiplicar a tua vida de oração. Quantas horas você tem orado por Deus ao dia? Não responda. Responda só para você. Multiplicar o seu tempo aprendendo a palavra de Deus. Qual é o tempo que você gasta aprendendo a palavra de Deus? É mais do que você gasta? Ou é igual o que você gasta com tantas outras coisas desnecessárias? Você tem realmente um compromisso com isso? Precisamos multiplicar o nosso tempo com Deus. O nosso tempo com Deus. De estarmos com Deus, de sentirmos Deus, de falarmos com Deus, de ouvirmos Deus, de amarmos a Deus, de adorarmos a Deus, de caminharmos com Deus. Mas não esqueça, Deus, Ele só multiplica você quando a sua vida estiver restaurada. Sua alma é a raiz. E os seus galhos, você é o tronco. E os seus galhos são as suas atitudes. E se você parar de ser um servo, uma serva de Deus, de atitudes, de galhos frondosos, com produção de folhas verdes, revigorantes,
é porque na verdade a tua raiz está enfraquecida. E na tua raiz estão os teus princípios divinos. Tenha certeza que esses ramos, que se chamam atitudes, eles só serão produtivos e gerarão resultados lindos de grandes frutos quando todas as áreas da sua vida estiverem congruentemente arrumadas, compartilhadas, e as tuas raízes estiverem revigoradas e sustentadas naquilo que Deus tem ensinado para todo aquele que o ama e para todo aquele que Ele tem chamado. Você tem chamado com Deus. O Senhor chamou você e é por isso que você está aqui. Amém? Às vezes nós temos que mudar tantas coisas. Nós temos que parar de dar jeitinhos. Nós temos que parar de andar com pessoas que não edificam. Às vezes temos que parar de mentir. Temos que parar de pensar que tudo é normal e que Deus tem que entender. Deus tem que entender. Ah, Deus entende. Deus sabe que eu não fiz por mal. Isso não existe. Erro é erro, pecado é pecado. Não existe errinho nem pecadinho diante de Deus. Às vezes, você tem que abandonar ódios guardados, inveja, concorrência. Tem gente que só vive concorrendo com os outros. Ainda não aprendeu que deve concorrer com ele mesmo, com a própria pessoa. A sua concorrência tem que ser pessoal. Todo dia ultrapasse seus próprios limites e pare de querer ver os limites dos outros. Talvez você tenha que abandonar a falsidade, a procrastinação, a sensação de, eu tenho que fazer isso. Eu sei que eu tenho que fazer, uma hora eu faço. Faça hoje. Não deixe para fazer amanhã. Faça agora, faça já. Não seja um procrastinador. Entenda que a oportunidade se passa em 1/1000 de segundo. E o sopro de vida será sugado também em 1/1000 de segundo. Tem que ser mudado muitas coisas. De ser usado para agradar o mundo ao invés de agradar a Deus. E para isso é a sua alma sendo mudada, a sua raiz sendo tratada, o seu coração sendo transformado, a sua mente sendo ressignificada, para a multiplicação divina chegar na sua vida. É necessário você ser transformado. Hoje eu estou te afirmando que existe sim, aprovado pela Bíblia Sagrada, uma multiplicação divina. E você diz, pastora, mas eu conheço muita gente que não vive na presença de Deus, que não está nem aí para Deus, e que são ricas, muito ricas, milionárias, apesar de não ter nenhuma relação com Deus. E riqueza financeira, você passou aí, vida financeira, isso não é multiplicação? Eu digo, tudo bem, é verdade. Tem gente que trabalha muito, tem gente que já labutou por muito tempo da vida, tem obstinado que quase não dorme e trabalha muito, ficou rico. É muito inteligente, ficou rico. Agora Provérbios 10:22 te diz essa boa, bem aqui, a bênção do Senhor enriquece e com ela não inclui dor alguma. Aí está a diferença. Essa é a multiplicação divina. Provérbios 10:22. A bênção do Senhor, quando a bênção é do Senhor, ela enriquece e com ela não existe angústia, não tem dor nenhuma. Só trabalhar enriquece financeiramente, mas uma riqueza com dores, uma riqueza cheia de preocupação, uma riqueza cheia de desgosto,
Uma riqueza cheia de problemas. Problemas com a justiça. Problemas pelo abandono da família. Casamento desfeito. Problemas com os funcionários. Problema com o produto vendido. Problema com a qualidade de trabalho oferecido. Problemas de tudo que é jeito. Não. Essa não é a bênção da multiplicação do Senhor. Só com trabalho é igual a muito desgosto e muita dor. Mas com Deus é sem desgosto e sem dor. É o Senhor que nos diz, não sou eu que estou dizendo. Então eu prefiro prosperar com Deus e você. Amém? Porque você ter dinheiro, você ser cheio de dinheiro, mas ser cheio de problemas, é incompatível, não é verdade? Não é bom, ninguém quer isso. Ninguém deseja isso. Apesar de que tem uns loucos que querem. Eu já vi até gente dizer assim mesmo: eu vendo a alma por Satanás, eu faço voto com o capeta, mas eu quero enriquecer. Aliás, tem pessoas ricas que fizeram votos e que são satanistas por escolhas pessoais e que são podres de rico nessa terra, mas são podres de angustiados e vão herdar o inferno como herança. Isso vale a pena? Vale a pena colocar em risco por uma sucinta prosperidade a família, a própria saúde? Vale a pena por uma sucinta possibilidade financeira carregar uma carga de falsos amigos, de ter na mochila um número imenso de aproveitadores, de vampiros emocionais, de sugadores das tuas próprias dores, das tuas próprias bênçãos, das tuas aflições, de tudo? Não vale a pena. Não é isso que Deus quer, não é isso que Deus almeja, não é isso que Deus está oferecendo a nós, a nenhum de nós. O nosso desafio nesta noite, então, é o que, pastora? O nosso desafio é entender como provocar e como buscar o tempo de multiplicação em nossas vidas. Porque cada um de nós podemos ter multiplicação, desde que nós façamos a nossa parte, desde que nós possamos entender o que Deus quer de nós. Como e quando Deus vai fazer isso, então? Primeiro, esteja no lugar certo. Jacó voltou para o lugar certo. Jacó voltou exatamente para o lugar onde, quando tudo começou, ele teve um sonho da escada. E foi lá que Deus apareceu para ele novamente. Existe um lugar de Deus onde ele se manifesta mais firmemente. Aí você diz: mas o lugar certo, Deus não está em mim, Deus não é onipresente, Ele não está em todo lugar? Sim, Ele está em todo lugar. Claro que sim, Ele é onipresente. A Bíblia diz, e ninguém vai dizer isso. Mas quando você lê direitinho a Bíblia, você vai ver que tem lugares que Ele se manifesta mais. E esses lugares que Deus gosta de estar presente, exatamente os lugares que você deve buscar estar. Tem gente que diz que não precisa vir à igreja, porque consegue muito bem adorar a Deus sozinho. Não precisa ficar indo para templo. Eu adoro Deus na minha casa, na minha cama, em qualquer lugar. Eu não preciso desse negócio de ficar indo para a igreja. Tudo bem? Você acha que você não precisa? Você acha que você tem 7 dias na semana, 24 horas em cada dia, e você não precisa tirar um dia 2 horas para adorar a Deus? Responda para você mesmo, nesse nível de comparação: quem você é quando você nega para Deus 2 horas dentro do templo? Quem é você? O que você está fazendo? Que loucura é essa? Tudo bem? Você até consegue adorar a Deus na sua casa. Eu também consigo adorar a Deus na minha casa. Mas eu também preciso vir ao templo, porque a palavra de Deus diz que eu devo congregar. E é muito mais fácil eu encontrar Deus em um lugar onde Ele escolheu para estar,
um lugar onde Ele escolheu para se manifestar, em um lugar onde Ele escolheu para falar. É muito mais fácil eu encontrar a Deus neste lugar. Então eu vou ao encontro dEle. Por que que eu tenho sempre que esperar que Ele venha ao meu encontro, que Ele habite em mim, que Ele esteja em mim, que Ele faça por mim, que Ele me abençoe, se eu sou incapaz de fazer qualquer coisa por Ele? Então quem é o Deus? É Deus que é teu Deus, ou é você que quer fazer Deus de servo? Se estivermos no lugar certo, nós seremos transformados. E uma vez transformados, nós haveremos de ser multiplicados. Porque lugar certo traz transformação. E transformação nos entrega exatamente multiplicação. Eu, Ildete, tenho sido transformada há muito tempo, e eu sempre digo, de glória em glória. E nesse ciclo e nessa fase, nesse processo de transformação, ao ponto que eu estou, e eu desejo que você chegue muito antes que eu, em termos de idade mesmo, eu sinto que eu senti, que eu vivenciei agora uma grande transformação. Eu sinto que as minhas raízes estão alicerçadas. Eu sinto que eu estou vivendo o início da minha multiplicação. Às vezes, você quer ser transformado. Você quer as bênçãos. Você quer a graça. Você quer aceleração nos teus sonhos. Mas você quer permanecer no mesmo lugar, com a mesma pessoa, sendo o mesmo ser. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu não estou aqui para te iludir. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus para você. E se você percorrer de Gênesis a Apocalipse em todas as vidas e exemplos dos homens e das mulheres de Deus, você vai encontrar exatamente isso que eu estou pregando para você sobre a vida de Jacó. Transformação para que depois venha multiplicação. Processo para que depois venha resultado. Assim, como também tem pessoas saindo do lugar certo. Lugares onde seriam abençoados e indo para outros lugares. Tem pessoas que dizem, no dia que eu enricar eu me separo. Eu já ouvi homem dizer isso. No dia que eu estiver muito rico eu me separo. Eu vou ter mais, eu vou trocar minha mulher por 2 novinhas. Né? Mulher que diz assim, eu quero mesmo é que ele fique rico, porque se não der certo eu vou embora e saio poderosa financeiramente e vou arranjar um homem melhor. Meu Deus. Essas pessoas não sabem o que estão dizendo. Elas estão sendo colocadas, conduzidas a sair do lugar da bênção, onde elas poderiam multiplicar, para irem agora para o deserto da sequidão. Elas estão entrando no caminho errado. Quando elas conseguiram multiplicar, elas saem para outro lugar. Eu não quero mais estar nessa igreja porque se metem na vida da gente. Quando pregam dizendo para a gente o que a gente tem que fazer. A gente prega a Bíblia, meu bem. A Bíblia diz o que a gente tem que fazer. Agora só faz quem obedece, quem quer, quem permite. Ninguém obriga ninguém. É difícil para vocês, é difícil para nós também. É difícil para todo ser humano que põe o pé na face dessa terra e que olha para o alto e vê que com Deus as coisas são diferentes. É esse o processo. É esse o desafio. Eu estou vivendo um tempo do início da minha replicação. Eu já tive tentações de sair do tempo, do lugar da minha multiplicação, porque o meu arqui-inimigo, ele não queria que eu multiplicasse. E eu e o Irã já tivemos problemas de relacionamentos terríveis, e nós poderíamos ter saído da convivência um do outro, termos nos separado, e hoje nem eu nem ele estaríamos multiplicando. Tem pessoas que estiveram dentro dessa igreja e saíram daqui justamente no período em que poderiam estar multiplicando.
ou saíram antes, e agora a igreja começa a multiplicar, e eles não estão mais aqui. E tem outros que continuam aqui de meia sola, como diz o povo, bibicando, vivendo da sobra. Mas hoje o Espírito Santo te convida para pegar uma colher celestial e para comer o que te pertence, de boca cheia, de mão cheia, na certeza de que aquele que te coloca o bom prato é o mesmo que faz o maná, e que o maná é o maná que nunca cessará, nunca faltará. Bênção soberana haverá de jorrar sobre ti, porque esse é o Deus que nós servimos. Gênesis 33, um pouco mais atrás do que lemos, Jacó, muito rico, ao saber que Esaú vinha ao encontro dele, fez aquela organização que eu falei para vocês. Não precisa se ler agora, só estou dizendo. Fez aquela organização que eu falei para vocês. Nível de importância. Primeiro as coisas, vai embora as coisas. Segundo os animais, vai embora os animais. As posses, vai embora as posses. Os servos, vai embora os servos. A família, botou pela importância do amor dos filhos. Foi chorar na presença de Deus. Quando recebeu o ID de Deus, ele atravessou e foi para frente de todo mundo e disse: agora eu entendo que não precisa nenhum morrer, eu vou primeiro, porque eu estou revigorado e eu sei que Deus está comigo. E o que ele encontrou foi um irmão de braços abertos dizendo: eu estou aqui para te perdoar. O ensino é: por mais que eu tenha milhões de dólares, por mais que eu tenha 3.000 funcionários em uma empresa muito grande, por mais que eu tenha todas as outras coisas que o mundo julga importante, o mais importante a ser protegido é a minha família, é a minha vida, é a sua família, é a sua vida, Henrique. É a sua família, Sátira. É a sua família, Natália. É a sua família, Fernanda. São vocês. São vocês e a família de vocês, Henrique. É Gabriel. Isso é o mais importante. É mais importante do que toda e qualquer outra coisa na vida. E quando vocês entenderem isso, tudo vai funcionar na vontade, na multiplicação, na graça, na provisão e no transbordamento de Deus nas vossas vidas. E o mundo vai olhar e vai dizer: o que é isso? E vocês vão dizer: isso é Deus. Isso é Deus. Deus, segundo, primeiro, esteja no lugar que você deveria estar. Segundo, Deus só multiplica se for para abençoar a tua casa. Não pensa que Deus vai abençoar você para você ficar sozinho posando de bonito, de bonita e achando que pode diminuir um ao outro. Se ele ganha 100 mil e eu ganho 50, nem por isso ele vai ser maior do que eu. Não ganha isso não, tá, irmão? Se acalme. E se eu ganhar 200 e ele ganhar 100, nem por isso eu sou maior do que ele. Isso não existe. Isso não existe. Porque a bênção é para a família. Então se soma o que tem e diz: isso é nosso, e é dos nossos filhos, e é da nossa casa. Deus nos chama para nos comprometer com a nossa família, porque a nossa família é o primeiro laboratório de prova de amor que nós vivenciamos, e é nele que nós somos provados, que nós somos testados, que nós somos verdadeiramente examinados para ver se nós desenvolvemos o amor. Porque é muito difícil conviver com uma coisinha pequenininha dessa aqui. Não estou falando que você é difícil, estou dizendo você, o ser humano quanto filho. É muito difícil quando o Ítalo estava dessa idade. Era muito difícil quando o Ítalo estava nessa idade. Era muito difícil quando o Ítalo estava na idade de outro jovem e de mais outro jovem. Mas era difícil quando o Iago estava nessa idade, quando o Iago estava nessa idade, quando o Iago estava nessa idade. Era difícil, sempre é difícil. Porque é difícil ser humano conviver com ser humano.
Mas é dentro da tua família que está o teu núcleo de exame, que está o teu desenvolvimento, que está o teu laboratório de amor. É dentro da tua família que você aprende a ser o primeiro sacerdote. É lá que está o teu primeiro reino. É lá que está o teu teste. Ah, eu quero ser grande. Então primeiro cresce no pequeno, porque tu não é monstro. Monstro que já nasce grande. Cresce primeiro na família. Unifica isso aqui. Quando você sentir que tudo está bem aqui, aí você expande. Se você não fizer isso, você vai expandir, e isso aqui vai fazer assim, ó, bum, vai estourar. Quando tu procurar, tu não tem mais a família. Estourou. Tu não tem mais a família, porque ao invés de tu ter unido, frutificado, cuidado, guardado, tratado, amado, ensinado, deixado legado para a tua família, tu expandiu, tu cuidou de todo mundo, mas tu soltou esse núcleo, e esse núcleo vai ter uma hora que pela pressão de tudo isso que somou e veio impressando esse núcleo vai fazer assim, pá. E é quando você perder que você vai querer voltar para ele, e você não mais o encontrará. Amém? É muito sério o que o Espírito diz à igreja. Deus, Ele preparou a sua casa. Deus, Ele preparou a sua família para te tratar. Desde a infância, preste atenção nisso. Eu tive uma infância muito ruim, você pode dizer. Você tinha que nascer exatamente naquela casa. Você tinha que ter sido filha exatamente do seu pai e da sua mãe. Mas eles me abandonaram, você tinha que ser exatamente abandonado. Mas eu passei fome, você tinha que exatamente passar fome. Deus, Ele prepara a sua casa, a sua família para te tratar. Ele sabe qual é a natureza que vem dentro de você. E Ele sabe onde é que Ele quer que você chegue. Quando Deus faz uma vida nascer, Ele sabe aonde Ele quer que aquela vida possa chegar. E Ele vai conduzi-la em caminhos que elas possam se desenvolver e prosperar. Eu disse ontem, conversando com o Márcio, isso, não foi, Márcio? Nós estávamos debaixo de uma árvore lá em casa, no quintal. Eu converso muito com os meninos que trabalham lá em casa. Ele é venezuelano, a esposa dele é venezuelana. O outro que trabalha comigo está ali. Chegou atrasado, mas está aí, glória a Deus. O Ramon e a esposa. E a gente estava conversando, Ramon e Márcio comigo, justamente isso, e eu explicando para eles. Vocês vieram de uma terra estranha, mas eu olho para os olhos desses dois rapazes e eu vejo brilho, eu vejo força, eu vejo garra, eu vejo vontade de vencer, eu vejo idade, terra, com possibilidade de crescimento. Hoje vocês estão me servindo, amanhã eu quero que vocês estejam grandes, mas sirvam com o melhor que vocês podem servir. Valorizem-se que vocês serão valorizados. Mas antes de tudo, busque a Deus, porque tudo que vocês veem aqui, nada vem de mim mesma, tudo vem de Deus. E hoje eles estão aí sentados, porque entenderam o qual importante é adorar o Senhor. E eu ainda disse para eles, não vá para a igreja por causa de mim. Vai para a igreja se você exatamente entender qual importante é Deus nas nossas vidas. Não foi isso, Márcio? Não foi isso, Ramon, que a gente conversou? E hoje eles estão aí. Amados, é desde a infância, é todo o percurso que nós estamos passando. Você pensa que a sua vida está ruim? É porque você não olhou para trás, porque a fila está grande de piores aí atrás de você. Sempre tem piores atrás de você. Deus colocou tudo que você viveu para te tocar, para te tornar o homem e a mulher que cada dia Ele quer ver melhor. Cada dia Ele quer ver melhor. Ah, eu sou hoje uma mulher separada do meu marido. Foi você que procurou? Não. Foi você que fez isso? Não. Foi seu marido que endoidou? Foi. Ele procurou o caminho dele, procurou. Ele vai encontrar exatamente o
o salário do pecado dele. Relaxe, continue no caminho do Senhor, porque você receberá a frutificação, a graça, a provisão, a bênção e o amor de tudo que Deus tem para entregar para aqueles que o buscam, que o amam e que o obedecem. Sabe, amados, aprenda, cresça para você se multiplicar. Lembre-se, nós nascemos, presta bem atenção nessa frase que eu quero que você leve no seu coração. Eu estava pensando nessa frase e eu estava formatando ela e pensando nela. Nós nascemos sem trazer nada para esse mundo. Nós morremos e não vamos levar nada desse mundo. E no meio da caminhada, nós nos distanciamos das coisas mais importantes. Para quê? Para ficar correndo atrás de algo que nós não trouxemos e que nós não levaremos. É verdade ou é mentira? O que nós levamos o que nós sentimos, o amor que eu dou, o amor que eu recebo, o bem que eu faço, o bem que eu recebo. É tão bom receber o bem, é tão bom receber carinho, é tão bom receber atenção. Por isso o ser humano é buscador, ele busca sempre algo para ele, e essas são coisas boas que a gente busca sempre, e a gente também tem que dar. Deus está pronto para te multiplicar todos os dias, todas as horas. Ele quer te multiplicar. E eu profetizo que esse é um tempo de multiplicação chegando nesta casa, em todo esse povo que aqui congrega, em o nome de Cristo. A multiplicação está batendo em nossas portas. A multiplicação está batendo nas nossas almas. E hoje ela chega até você. E você precisa apenas abrir para você ser multiplicado como areia no mar, como as gotas de água no oceano, como as estrelas do céu. Mas deixe isso entrar. E procure saber o que eu preciso fazer. E faça a sua parte. Não que Deus precise da sua ajuda para fazer alguma coisa, mas porque Ele conta com o teu compromisso para com Ele. Esteja nos lugares buscando transformação e não multiplicação. E acredite que é quando você se coloca em um lugar buscando transformação, é que a multiplicação te encontra. Não é que você vai para um lugar por interesse. Não vá para um lugar só porque eu tenho interesse. Não vá para perto das pessoas porque você tem interesse. Não vai dizer que você ama as pessoas porque você tem interesse. Vá para perto das pessoas, vá para os lugares, vá trabalhar, vá fazer tudo, porque você quer transformação. E quando você encontrar transformação, a multiplicação chegará até você, em todos os níveis da sua vida. Na saúde, na emoção, na espiritualidade e nas finanças. E sabe o que é lindo? Que é Ele mesmo que atende a gente. É Ele mesmo que atende a gente. É Ele que me atende há 26 anos, junto com esse homem pastoreando um ministério, de uma forma diferenciada. Sim, diferenciada não é porque nós somos melhores, é porque nós somos pastores e Ele diz que Ele nos vê de forma diferenciada, assim como Ele também vai nos julgar de forma diferenciada. Há 30 anos Ele nos atende como servos, e há 26 de uma forma diferenciada como pastores. Mas esse mesmo que me atende há 30 anos, hoje, o Márcio chegando na presença dele dizendo: Deus, eu entrego a minha alma a Ti. Quando você chegar na sua casa, você se ajoelhar, o mesmo que me atende há 30 anos também estará disponível a te atender, porque Ele não faz acepção de pessoas. Isso é lindo. O mesmo que atende uma pessoa que fala bem, Ele atende um que vai lá e fica: ai, eu não sei o que dizer, mas tu sabe o que eu estou sentindo. Ai, meu Senhor, Deus, me acolhe. Ele não importa
Ele conhece a alma, Ele lê coração, Ele decifra a mente. E é o mesmo que atende. Ele não diz: ó anjinho, vá atender aquele novo convertido ali. Ó arcanjo, atende aquele cara ali que já está 5 anos na igreja e não se desenvolve. Não, ele atende o rebelde, ele atende o que está comportado dentro da profecia, ele atende o profeta, ele atende o pastor, ele atende o amigo, ele atende o obediente, ele atende o que chega hoje, ele atende o que está 40 anos na presença dele. Ele atende. Ele é o CEO dessa empresa que se chama mundo. E CEO é justamente a autoridade máxima de um local, de uma empresa, de uma instituição. Ele instituiu essa terra. E é Ele que é a autoridade máxima sobre tudo. E é Ele que marca a agenda com você. Feche seus olhos. Eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei qual é o seu nível de vida espiritual, de vida emocional, de vida familiar, de todos os outros aspectos que você possa pensar. E nem também sei qual é o seu nível de vida financeira, onde estão as tuas necessidades e as tuas dificuldades. Eu realmente não sei onde está a tua desmotivação. Eu não sei como está o teu ânimo. Ou se quem sabe tu estejas desanimado, desanimada. Mas eu ouso dizer para você que tudo que um dia você desejou, você com Deus conversou, Ele anotou, e Ele está esperando você fazer a sua parte para Ele entregar para você. Os conselhos que você já deu para os outros servem para você também. Use tudo que você um dia já chamou alguém e aconselhou, e mandou alguém olhar para o alto, olhar para Deus, mudar a vida, transformar. Faça isso agora. Use esses conselhos em favor de você mesmo. O Deus que nós servimos, Ele faz milagres. Ele fez milagres para tantos outros. Ele fez milagres e deixou escrito nessa Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Ele fez milagres na minha vida. Eu sou um milagre. Minha casa é um milagre. Meus filhos são milagre. Meu marido são milagres. Meu marido é milagre. Minhas noras são milagres. Meu neto é milagre. Minha família é um milagre. Eu sou milagre. E Ele quer fazer em você também. Ele quer fazer na sua família também. A minha saúde é milagre. Eu estar podendo falar hoje aqui é milagre. As minhas finanças são milagre. Os meus relacionamentos são milagres. Deus trouxe pessoas para mim que eu nunca imaginei que poderia vir. Assim como Deus levou pessoas de mim que eu nunca imaginei que Ele levaria. Mas eu entendo que tudo isso é milagre. Então eu quero pedir que você agora entenda, aceite e tome posse de que o milagre que você um dia desejou, pediu, clamou para a vida do seu irmão, do seu amigo, do seu colega, seja na saúde, seja no relacionamento, seja nas finanças, seja em qualquer ponto, num momento social, emocional, não importa, esse mesmo milagre também está disponível para você. Então, com a cabeça curvada onde você está, eu quero que você declare: Senhor, eu vou viver o teu milagre em minha vida. Eu recebo o meu milagre advindo de ti. E eu sei que o melhor de ti está por vir. Em Cristo Jesus. Curve sua cabeça, eu quero orar por você. Excelso Deus, aqui estão essas pessoas.
teus servos, tuas servas, teus amigos, teus conhecidos, teus buscadores. Senhor, nós hoje ouvimos o teu Espírito bradar dentro desta casa, dentro deste templo, do quanto nós devemos fazer a nossa parte, nos posicionarmos, apesar das nossas falhas e da nossa fraqueza humana, o quanto nós precisamos, meu Senhor amado, ser aquilo que te apraz. E nós queremos agora, Senhor, não te pedir força e coragem, porque o Senhor nos manda que tenhamos força e coragem, mas nós queremos te dizer que nós depositamos nossa alma, coração, espírito, corpo físico, tudo que há em nós, com força e coragem para te servir, para te amar, para te obedecer, para não somente te ouvir, mas para ter atitudes frutíferas de um homem e de uma mulher segundo o teu querer. E que assim, Senhor, transformados de glória em glória, nós possamos receber a tua multiplicação em todas as áreas de nossa vida. Abençoa, Senhor, abençoa as famílias aqui representadas, abençoa o corpo físico, da planta do pé ao alto da cabeça, do alto da cabeça à planta do pé, o corpo físico de cada um. Que cada um se motive a cuidar deste veículo da sua alma, dando a ele cada dia mais alimento saudável, esporte, tratamento, para que possamos viver muitos dias sobre essa terra. Abençoa, Senhor Deus Todo-Poderoso, a mente, onde, meu Senhor Deus, é a verdadeira área de combate, de tudo que vemos, de tudo que sentimos, de tudo que ouvimos. E que nossas mentes sejam tratadas, e que a mente do teu povo seja guiada, tratada, cuidada, dirigida, polida pelo sangue puro carmesim de Cristo. Abençoa os seus corações, que as suas emoções sejam controladas pelo poder do teu Espírito, que ainda que as emoções cheguem, só se tornem sentimentos aquilo que vale a pena. Quando se irarem, que aquilo não se transforme, meu Senhor da glória, em um sentimento, mas apenas seja um momento de raiva. Quando se decepcionarem, que aquilo não se transforme em um sentimento de querer, meu Senhor, muito mais do que se defender, mas querer, meu Deus Todo-Poderoso, a revanche, porque isso não comporta os teus filhos, porque nós temos o Senhor para nos defender. Quando, meu Senhor, por se levantarem contra nós, tenhamos a certeza de, se por um caminho intentarem contra a nossa vida, pela tua presença e pela tua ordem sobre nós, por 7 caminhos fugirão de nós, porque os teus anjos tu dá ordem a nosso respeito. Deus, aqui está o teu povo. Derrama do teu bálsamo sagrado sobre a vida de cada um. Ilumina, guarda, protege, faz florescer. Faz, meu Deus Todo-Poderoso, com que eles não somente ouçam, mas que eles vivifiquem essa verdade. E que esta semana seja mais uma semana de vitória, de graça, de bênção e de luz. Aquele que crê, diga amém. Que Deus os abençoe. Eu profetizo multiplicação sobre a sua vida. Novo tempo chegando, tempo de graça, tempo de multiplicação, tempo de provisão em tudo que você precisa e até onde você nem sequer imagina. Acredite, dependa e faça com que cada dia mais o Espírito de Deus vivifique e habite em você. Essa é a sua vitória sobre essa terra e essa é a sua herança sobre os céus, a vida eterna em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.